Amigo assinante da TV Brusque, estamos recebendo hoje aqui no programa Estúdio Mais, o programa de Irlei Silva, o ex-prefeito Ciro Rosa. O ex-prefeito Ciro foi convidado pelo programa para falar da atual administração que ele ajudou a eleger no ano passado. Já se passaram aí 8 meses, estamos entrando no mês de setembro. O Ciro vai fazer uma leitura do ponto de vista dele a respeito da administração nesses quase 9 meses. E também vai falar alguma coisa sobre a CODEB. Já foi dito nos bastidores que a CODEB sempre foi a menina dos olhos quando o Ciro foi prefeito de 2001 a 2008. E agora existe a possibilidade, que está se encaminhando para isso, pela extinção da CODEB. Esse é um dos assuntos, entre outros, naturalmente, que nós vamos ter aqui no programa com o ex-prefeito Ciro Rosa. Prazer tê-lo aqui no programa, Ciro. Prazer também, Dirlei, né? Um abraço aí a todos os telespectadores. Bom, primeira colocação é você, desde o mês de fevereiro, não me recordo bem a data, talvez ali pelo dia 20, dia 23, sei lá, você deixou de ser um colaborador como você vinha fazendo, até porque você foi quem praticamente trouxe essa aliança PMDB, PSB, especialmente o Dr. Jonas e o Ari Beck, que conseguiram a eleição. Passado todos esses meses e a tua saída, que você até pode depois dizer como é que aconteceu, você hoje é um político arrependido do que fez em 2016? De ter pedido voto para o Dr. Jonas e para o Ari? Não, eu na verdade, eu me sinto, claro que como avalista, a responsabilidade também. E sempre tive, tenho ainda, continuo tendo a preocupação que eles possam pôr em prática aquilo que foi levado ao conhecimento do eleitor. Nós tínhamos uma proposta, o que se pretendia fazer. Basta pegar todos os comícios, o plano de governo, que aquilo é um compromisso que tinha tanto o prefeito como o vice de pôr em prática. E é claro que eu, pela experiência, por 3 vezes ter sido prefeito, também pelo meu relacionamento no meio político, junto ao governo do Estado, ao governo federal, estava ali para contribuir. Eu tinha convencimento, né, que poderia essa administração escrever a página mais bonita da história da administração do nosso município. Mas, quando terminou as eleições, eu me lembro que eu tive uma conversa, uns 3, 4 dias depois, se falava, né, na equipe para fazer a sucessão. Eu dizia, está muito cedo, eu estou viajando, volto no final de novembro, aí vamos sentar para definir, né, e pôr em prática, já, né, antecipando, mesmo antes de tomar posse, né, alguns pontos importantes que teriam que ser decidido e definido. Bom, por minha surpresa, eu estava em viagem, me ligaram, olha, estão fazendo a sucessão, quer dizer, não foi combinado isso. A transição. Bom, tudo bem. Eu, ao voltar, eu tive uma conversa. Eu disse, olha, vocês, né, ganharam as eleições, vocês não têm compromisso nenhum comigo. Eu que passei a ter com vocês, porque foi uma das condições que vocês impuseram. Tanto é que nas campanhas foi dito ao próprio eleitor. Mas, se não quiser a minha presença, tá entendendo? Vocês não têm obrigação nenhuma. Não é isso e tal. Eu disse, mas já começaram esse processo de transição buscando aqueles que trabalharam na campanha de outros candidatos. Né? E que, se tu vê a história de 2009 para cá, ela continua a mesma administração. Porque as pessoas que estavam lá continuam estando. Aí a conversa foi, não, que essa transição só vai ser até dezembro, mas que nenhum vai fazer parte da estrutura, tal. Muito bem. Mas quando em janeiro vi que a coisa é diferente. Mas mesmo assim, eu como brusquense, você também, a gente torce para que as coisas dêem certo, né? E era tão fácil, né? Aliás, tocar um município, eu me lembro a primeira vez que eu fui candidato, eu não tinha experiência no setor público, eu era da iniciativa privada.
e são completamente diferentes, bem distintos, a administração pública da privada. Na administração privada você gera riqueza, né? Você está atento ao mercado, você desenvolve, você liquida, enfim, você busca os ajustes, você admite, né? E da noite para o dia, né? Toma as medidas e na questão pública já é um troço diferente. Você gerencia uma receita. E essa receita ela é oriunda, naturalmente, de todo o trabalho, né, botando, né, da nação brasileira. Parte que vem do governo federal, do governo estadual e do próprio município, do esforço da coletividade do próprio município. E ela oscila para mais ou para menos. Entende? Você não gera riqueza. E, por outro lado, a administração pública, às vezes a razão tem que ficar do lado, o coração tem que falar mais forte. Você trata com pessoas, né? Quando você trata da questão relacionada com doença, entende? É porque a lei não permite que dá esse reto, vai deixar o cara morrer. Então você tem o coração, tem que falar mais alto. Então só pode sentar naquela cadeira aquele que realmente tem, né, essa sensibilidade, né? E no seu norte, o povo em primeiro lugar, na sua frente, a decisão sua tem que ser para o povo. Claro que tem tantas outras questões, a administração pública, ela vai desde a recolocação de um paralelepípedo a uma grande obra. Aí, como se fosse um somatório de pequenas empresas, né? Você trata da saúde, de obras, da educação, de esporte, de turismo, as questões sociais, não é isso? E você tem que montar essas equipes, sozinho tu não faz nada. Então você tem que botar as pessoas certas no lugar certo. O primeiro escalão, Ciro, me pareceu, inclusive eu acompanhei nos bastidores, que você disse que essa transição foi feita sem a tua participação. Não, veja bem, a transmissão, veja bem, era para ser, por exemplo aqui, você não sabe e o povo não sabe quanto a administração passada ficou devendo. Certo. Eu sei. Mas o povo não sabe. Escamotearam. Passou-se a cumprir tudo, porque quem está por trás disso? É quem estava. Entendi. Você está me entendendo? Quem participou da transição estava contra o governo? Estava, era contra. Fez campanha contra. E todos aqueles que estavam, vamos dizer, você é o candidato. Todos nós estamos juntos, torcendo para que você, realmente, na prática, possa cumprir com os compromissos e de cabeça erguida, não só você, todos que estavam com você, dizer assim, valeu a pena, a missão foi cumprida. Então essa era a nossa preocupação. Todos, sem exceção dos que forajados, foram preteridos. Mas o primeiro escalão não foi você que escolheu? Não, absolutamente nada. Você conversa, veja bem, eu me lembro que eu participei de uma reunião, quando eu voltei, isso que eu estou dizendo, já tinha secretário financeiro, já tinha, entende? Já tinha até falado da própria educação, que era o Zancanaro que estava participando, que era companheiro nosso, esse é um profissional, é do partido, e dentro da área de educação. O Marcos Geraim, da comunicação, não fui eu que indiquei, nada disso. Entende? E depois, aí que eu ajudei, que eu participei da reunião, foram escolhidos, vou dizer, o João Boy, que é do PMDB, né? Sim. Enfim, tu está entendendo? É claro que tanto o Marcos Geraim, como o João, como todos esses que vieram ali assumindo na secretaria, não vou dizer que na prática tivesse liberdade eles, né, de atuar, a coisa seria diferente. Mas o problema é que você vê hoje que há um grupo gestor, né? Eu já vi isso na minha vida. Olha, quem manda é o prefeito e o vice. Quem é que se elegeu? Foi o prefeito e o vice. Quem é que levou o plano de governo e assumiu os compromissos com o eleitor? O prefeito e o vice. Agora você escuta a conversa que vai falar com o prefeito e com o vice, e diz, olha, nós temos um grupo gestor, mas que isso? O grupo gestor, se tu fizer, que se vai bobar, você muda a secretaria. Esse é o teu grupo gestor. Pessoas competentes, pessoas certas no lugar certo, dentro daquela que é tua linha, aonde eles se moldam, né? E 4 anos passam num piscar de olho, você não pode perder tempo, isso que tem que acontecer.
Agora você cria um grupo gestor, aí procura ver quem é o grupo gestor. Que compromisso assumiu esse grupo gestor com a sociedade? Que compromisso político tem essas pessoas? Que você é um político? Por exemplo, o senhor irmão, a esposa dele, é secretária. Eu tenho certeza, entendeu? Que as iniciativas dentro daquilo que você levar, estender isso ao povo, ela tem que ter o aval do grupo gestor. Mas quem é o grupo gestor? Ela tem que ter o aval do prefeito. Né? Aliás, casa onde tem dois que mandam, não funciona. Não funciona, cara. Tu tá entendendo? Né? Então, a ideia do grupo gestor já chegou no momento que você a ideia, não, isso você foi terminantemente contra. E quando a gente saiu, que eu estava ali ajudando. Então, aquilo que eu te falei, eu fui para lá para contribuir. Pô, você vê nos primeiros meses. Né? Mas chegaram a dar essa ideia de formar um grupo gestor? Quem? No início do governo. Não. Depois que eu saí. Tu tá entendendo? Isso aí tá louco? Eu ia admitir um troço desse. Quem tem que mandar é o prefeito e o vice. E o grupo gestor é o secretário que ele os convidou para ocupar esse espaço. Agora, o que não pode é exatamente o caminho que está tomando a administração. Se deixando de atender os compromissos, você tem que dar uma resposta para o eleitor, realizar, você tem que ser rápido. Você se lembra no primeiro mês, a arrancada que foi dada? E não falta dinheiro nada, é questão de gerenciamento, né? de planejamento. Tem aquilo que você tem que estar atento e ir com uma resposta de pronto. Né? Por exemplo, o setor de obras, né? Ele trata da parte de manutenção da cidade, né? De infraestrutura e tal. E nós temos ali, no caso, né, sempre conosco, foi feito através da empresa que tínhamos, que era a CODEB, porque o custo bem é menor, fazia-se, né, as obras, e numa parceria com a Secretaria de Obras. Né? E as coisas assim, você faz tudo pelo menor custo. Bom, nós iniciamos fazendo a Beira-Rio, me lembro aquela rótula lá de Dom Joaquim, que era um compromisso, ao terminar as eleições, né, e quando o Isaías Hort, que 3, 4 vezes fez uma reunião lá com o João César, né, com o César Comandoli, por cada questão ali da área, que ia pegar uma parte do terreno dele, pô, tive algumas conversas. Quando foi no dia 6, 7 de janeiro, chegamos na conclusão, eu mesmo fiz o projeto da rótula, reduzi como era para ser e iniciamos ali então a rótula. Ela só atrasou um pouquinho, porque na época nós íamos botar uma tubulação para tirar água da frente ali do posto, depois a comunidade, né, se mobilizou e para ter uma solução definitiva, que depois íamos fazer outra ligação de parte de drenagem, eles deram uns tubos, né? E já foi feito como era para fazer. Então atrasou um pouquinho. E era para iniciar, eu sei que eu saí, era para começar na sexta-feira e quinta eu saí. E aquilo está programado para se fazer em 10 dias, no máximo, tá entendendo? E de noite programado para trabalhar à noite, para não interferir muito no trânsito. Mas aquilo levou tempo, né, até ser feito. Mas muito bem, está lá a obra, né? Tinha uma obra aqui também no Cedrinho, que era um asfalto, estava ali pronta a drenagem, tudo. Fizemos aquela obra também. As Beira-Rio nós começamos, mas eu saí, parou tudo, cara. Né? Então é o seguinte, se começou a se preocupar, e que eu sinto na administração atual, com as eleições do ano que vem, e daqui a 4 anos, tu tá me dizendo? Olha, eu fui prefeito de 89 a 92, não conhecia o meio político, mas eu me socorri a pessoas que entendiam. Ex-prefeito Ciro Gevaerte, para mim foi um grande professor, me levou, me apresentou, não só em Florianópolis, mas em Brasília, todos os políticos de todos os partidos. Era um homem que tinha uma penetração, né, dentro desses órgãos públicos, penetração que eu digo, um acesso livre, as pessoas conheciam, admiravam. Né? E Dr. Carlos Boures, Alexandre Merico, né? Pilolo, essas pessoas, eu os procurava, às vezes ia à noite na casa deles.
entende? Qual era o caminho a tomar, mediante o quadro que se apresentava. E além dele sugerir, me ajudava no sentido de fazer o contato. Olha, administrar, ou se você quer aprender algo, você tem que ser humilde, né? Não é verdade? Porque não é feio, né, você perguntar. Feio é tu fazer de conta que sabe, né? Está entendendo? Então a gente tem que ser humilde. Então, Brusque fez uma grande administração. E eu não tinha maioria na Câmara. Você está entendendo? Eu não tinha. Mas nós conseguimos pôr em prática, né, um projeto, uma administração voltada àquilo que Brusque tinha pressa. Até nós dizíamos, temos que preparar Brusque para a grande virada do século. Tá? E obras que Brusque tinha pressa e fomos fazendo, desde rodoviária, fórum, né? A nova sede da prefeitura, que não tinha espaço, que era o centro, enfim, casas por... E fomos fazendo, investindo no abastecimento, na educação, as avenidas Beira-Rio, o plano de contenção de enchente, tudo aquilo foi acontecendo. E obras que teriam que ter continuidade. Infelizmente, essas Beira-Rio, né, durante todos os meus mandatos, trabalhamos direto nela, né? E os que me sucederam deram continuidade. É uma obra importante, né? Mas que tanto para o trânsito, e o mais importante mesmo é com relação à diminuição, né, do efeito, né, de uma possível enchente. Então isso aí a gente sempre esteve como prioridade nas nossas ações. Olha, e o que precisa, mas assim, depois do intervalo, eu vou continuar aqui com o Ciro Rosa. Vamos falar sobre o CODEB. Você mencionou há pouco que a CODEB era um grande parceiro da Secretaria de Obras e eu sei que nos bastidores aí você tem colocado para os seus amigos, está bastante chateado. Mas só para concluir esse bloco, então, tudo que a gente, na verdade, conversou durante o período pré-eleição, né, assim, ou mesmo após, né, as eleições, todos que estavam juntos tinha um compromisso e continua tendo ainda com compromisso, né? Nós não estamos aqui, na verdade, criticando o atual governo, mas é preciso que tenha uma atenção especial no sentido de pôr em prática aquilo que o povo está esperando, que foi assumido os compromissos. E o que a gente está percebendo, na verdade, é uma preocupação constante e de ter uma maioria no Legislativo para poder pensar nas próximas eleições e nas outras. E esquecendo os resultados, o povo vai dar nas urnas a resposta negativa. Não adianta, entende? Você ter o negócio agora, de repente, agora está vendo no jornal, né? Trazendo o PP e tantos cargos, mas quem vai ocupar? O que vão fazer essa gente? Quer dizer, então fica, na verdade, né, o tipo do mensalão oficializado, né? Tu está entendendo? Eu vou trazer aqui, porque aí eu vou ter a maioria da Câmara, vou dar tantos cargos para esse partido, para aquilo, mas o povo quer saber dos resultados. O remédio tem que chegar ao doente. Não é isso? A cidade tem que ser uma manutenção, né, que venha, né, fazer com que Brusque possa, né, ser sempre como foi essa cidade bonita. As preocupações com relação a essas obras importantes, a educação, enfim, tudo está, né, dentro de um compromisso assumido, né, e que nós temos a obrigação, sim, né, de poder dar uma resposta aonde possa se atender nesses pontos. E, por outro lado, eu não faço questão de fazer parte da administração, né, mas eu saí, eu não tenho nada contra. Eu estou aí à disposição para me perguntar. Então, aquilo que eu te falei, eu perguntava a todos os vice-prefeitos, né? E sabe que eu saí, né, no dia 23 de fevereiro? Até hoje nunca me ligaram para perguntar alguma coisa. Nem para cumprimentar. Tá entendendo? Então é o seguinte, quer dizer, mas não precisa perguntar para mim, pergunta para outros. Né? Convoca aqueles que realmente estão dispostos a ajudar a fazer parte do governo e dar um resultado na prática que satisfaz a expectativa do eleitor. Eu vou fazer um intervalo comercial, depois do intervalo eu volto aqui conversando com o ex-prefeito Ciro Rosa.
De volta com o programa Estúdio Mais, programa de Derlei Silva aqui com o ex-prefeito Ciro Rosa. Ciro, você tem falado para os seus amigos, tem mencionado a tua decepção em relação ao caminho que estão oferecendo para a CODEB. Você tem dito aí para os seus correligionários, amigos inclusive de governo, quando você governou no primeiro ano, no primeiro mandato, depois de 2001 a 2008, que é um grande erro o que estão fazendo com a CODEB. O vice-prefeito Arivec, depois de muito nós insistirmos, ele foi falar lá na Rádio Cidade a respeito do assunto. Eu até escutei a entrevista dele depois, muita coisa. Aquilo não é nada verdade. Eu vi ele falando uma coisa sem fundamento. Tu está entendendo? Quando a gente não tem conhecimento, a gente tem que ficar quieto. O que não é verdade, Ciro? Ali no... Bom, por exemplo, é o seguinte, o que é a CODEB? É uma empresa de economia mista, que 99,9% é do município. É do município. Olha, se tu licitares uma obra, né, com uma outra empresa, quem fez essa prática? O PT. Veja quanto nós fizemos com tão pouco. Os custos são menores. Porque, claro, se você tem uma empresa, você tem que pagar todos os seus impostos e você tem que ter lucro, né? Tu não vai trabalhar sem lucro, certo? E quando que a CODEB é uma empresa de economia mista que todos os funcionários da CODEB não entram na folha de pagamento da prefeitura, são da CODEB, que está absorvido por cada obra que se faz. E ela faz por um custo menor, por isso mesmo, e uma ação de pronto. E por outro lado, a prefeitura faz o contrato com a CODEB. E a CODEB, ela solicita aquilo, se ela tem que comprar o material, ela vai listar. Se ela precisa de uma mão de obra especializada aqui, ela vai. Tanto é que, durante todo o nosso mandato, o que nós fizemos? Pavilhão de eventos, o ginásio multiuso, né? Tudo foi feito, casas populares, aí vai, tudo feito com a CODEB, a ponte estaiada. Veja, a primeira ponte estaiada do Brasil, a CODEB fez. Certo? Veio, fizemos uma licitação, o preço lá em cima, a gente queria aditivo, encerramos, e a CODEB fez. A primeira ponte estaiada desse Brasil. A CODEB fez o içamento da ponte. Agora estou lá com um pilar, está entendendo? Que está ali, aí esse tempo todo parado, que 5 dias estava acontecendo tráfego, que fosse meia pista. E aquilo ali até depois eu falei com o Fernando Miller, falei, faz favor, me faz uma sondagem lá. Aí ele mandou o cara mergulhar, eu olhei tudo lá embaixo, às vezes aquilo lá, e 20 dias, 15 dias está pronto. É só puxar o pilar para cima, deslocou embaixo do assento, porque ali não tinha estaca, que é um tipo de um barro que parece uma pedra que tem ali, né? Bom, tudo a CODEB fez, pelo menor custo. E a CODEB, né, quando entrou o governo pauloense, você pega lá o balanço feito pela CODEB, correto? Que nós tínhamos um valor a receber das ruas que foram feitas. Você se lembra que a gente, hoje, eles não têm nenhuma rua, nunca nem fizeram uma reunião com rua nenhuma, eles não vão fazer asfalto, cara. Você lembra que a gente fazia reunião onde o povo participa com alguma coisa para pavimentar a sua rua, né? Porque quando tu faz um loteamento, é obrigado a ter, né? Meio fio, água, esgoto, luz, isso é obrigado a ter. Mas a pavimentação é opcional. Aí a prefeitura faz uma parceria, entra com uma parte e a comunidade com outra, e vamos levando, né? Através da CODEB. Através da CODEB. Cada rua que era feita a reunião, vamos dizer, fazia às vezes, tem 10 pagamentos, ou até 12. Quando chegava, vamos dizer, nos 50% pago, se começava a obra. E a CODEB tinha, na sua contabilidade, quando a gente fez a transição, um dinheiro a receber. E tinha também da prefeitura um dinheirinho a receber, que eram obras que estavam sendo tocadas. E eu deixei 850 mil em caixa na CODEB. Está entendendo? Então a CODEB tinha um compromissinho para pagar de materiais, que era pouca coisa, e tinha um refis. Por que tinha um refis? A CODEB é o seguinte, quando se contratou essa UCIP, né, que era uma lei existente, que era por administração, que eles não tinham vínculo, tu está entendendo pegadinha? Mas depois passou a ter, numa decisão do tribunal, certo? E aí esta FIBA não tinha pago, em resumo, a CODEB fez o refis e vinha pagando.
dessa parte que é permitido. O Paulo Êxito pagou até junho, julho. E aí deixou de pagar. Veja bem. Vamos analisar bem assim, porque tu te lembra o primeiro financeiro do Paulo Êxito? Eu não me lembro mais o nome dele. Ele veio de Florianópolis. E ele começou a tocar falta de experiência. Quando chegou no mês de julho, perceberam que não existia mais quase nem dotação para se poder encerrar o exercício. Pelos gastos que foram feitos, tá entendendo? Por aquelas verbas carimbadas que tem na educação e na saúde, e a coisa complicou. Eles fizeram contratações, deram aumentos para funcionários, entende? E aquilo, você se lembra que se socorreram, não vou dizer aqui uma pessoa, e essa pessoa indicou, que veio para cá, veio o Sálvio, que era que trabalhou com o Nilo Barney, Botuverá, como rapaz, ele que veio para ocupar esse posto. Dali para frente, a CODEB deixaram de pagar o refins, mas outras coisas foram pagando, entende? Porque o funcionário da CODEB, como é que é? É o prefeito que nomeia, o presidente, né? O diretor técnico e o contábil. Então foi feito todo esse levantamento para dar continuidade. Bom, pegaram todos aqueles... Claro que 99,9% é da prefeitura. Pegaram esse dinheiro que tinha, entende? Aquele volume a receber, para poder fazer um remanejo, como se fosse extra orçamentário, para ajustar as contas. E criaram uma tal de empresa, veja que incoerência, a chamada Empave, que tem uma folha de pagamento de R$48 mil, porque tinha diretor, presidente, está entendendo? Eles pararam aquilo que era conveniente pegar aquele dinheiro, certo? E abriram outra, que não é de economia mista. E o que aconteceu? Não ganharam o CNPJ, porque não tinha como ser feito aquele... Quem orientou errado, não tem CNPJ. Essa empresa não existe. E quando eu entrei em janeiro, você tem que buscar, entende? Ia trazer isso aí e pegaram o responsável. Agora fizeram a Ana Raid. Aí tinha algumas ruas. Que esta Empave cobrou. Mas a CODEB, quando fazia a Ana Raid, era depositada naquela conta. Você está entendendo? Conversei com alguns da comunidade, daqueles que moram nessa rua, que pagaram na prefeitura. Entende? Mas não existe esse dinheiro na prefeitura. Talvez entrou numa conta comum, né? A prefeitura tem que fazer, porque foi assumido o compromisso com o povo. Agora tem que buscar o responsável. Onde é que está esse dinheiro? Por que não fez a rua? Aí tu vai pegar essa Empave que não existe, uma folha de pagamento de R$48 mil todo mês. Uma firma que não existe. Entende? Então, é isso que essa administração tem o compromisso de trazer à tona, de mostrar, né, de aquilo que é conveniente e o que não é. Agora, não ir por um caminho para atender conveniência de alguns que tomaram a iniciativa de fazer isso, causando grande prejuízo. Por exemplo, quando eu digo mentira, porque Blumenau não tem. Mas como, onde é que o cara vem com isso? Até peguei aqui, até aqui. Hoje aqui, Blumenau. É Urbe, faz tudo. Ela até fez agora, dia 1º/6 agora, né, uma semana interna de prevenção, está com 446 servidores, que é contratado, fazer limpeza, fazer isso, que é a coisa mais barata que existe. O prefeito disse que, inclusive, aquele financiamento do Badesc para a Beira Rio não poderia ser feito pela CODEB, porque o governo não... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele estava junto comigo e estava o Tonho Melo junto, perguntou ao Tonho Melo. O senhor Ivete esteve junto comigo, não abriu uma palavra para dizer o contrário. Tá, eu tive um bate-boca com o vice-presidente do banco, que ele está completamente equivocado. Ele é apenas um ex-prefeito que assumiu aquela posição, dando como vice-presidente do banco, mas não tem conhecimento. Nós temos aqui decisões de tudo, como não pode? Todos que têm essas empresas, agora não é conveniente você ter uma empresa num município pequeno que não faz obra. Daí não. Mas veja bem, uma sala de aula,
quanto o espaço escolar, tudo era feito. E os funcionários da CODEB, né, estavam na folha, ou estavam no custo dessas obras. Porque se tu vai fazer com a tua empresa uma obra, né, dependendo da obra, até 35% é mão de obra. Entende? De uma obra que tu vai dar com a chave na mão, certo? Então, quem é que paga a tua mão de obra? É a prefeitura. Tu está entendendo? E a CODEB mostrou, né? Aí, só para tu ver como eles estão equivocados, quiseram fazer tudo isso, só para trazer aqui, para ver como o Ari fala um monte de coisa que não está nem sabendo o que está dizendo. Tá entendendo? Olha, eu estive lá com o Antônio Melo, mas isso é fácil, né? Isso aí seria bom um dia. Eu detesto falar, vamos dizer, de determinada coisa quando a pessoa está ausente, mas para trazer ele junto, o prefeito junto, para a gente conversar, né? Porque não fica esse diz que diz, né? E depois tem as eminências pardas, né? As mãos invisíveis, que está dentro desse governo aí, por isso que não está andando, trocentos a mandar. Está entendendo? Então veja bem, a CODEB está satisfazendo a vontade de alguém, porque na época tomou essa atitude do Paulo Êncio, talvez orientado por essa pessoa. Agora, eu não sei que tantas obras que a CODEB fez, que faz pela metade do preço, né? Agora, tem uma do Teori Javascki, com o João Paulo Calvin, fizeram aquela reposição, parabenizando o prefeito, que custa realmente a metade do preço. Né? Aí porque a CODEB toda a vida fez licitação. O que não precisa é a prefeitura, se a empresa é tua, tu vais fazer licitação para ti mesmo? Não tem. Então é um contrato que é permitido à prefeitura e a CODEB faz a licitação daquilo que é necessário. Comprar um material, e ela não visa lucro. E é óbvio que vai fazer a obra pelo custo mais barato. A CODEB fazia licitação ou tomada de preço? Não, depende. Veja bem, como é que é o processo da Lei 866. Ela diz o seguinte: se é um valor até R$8.000, você não precisa licitação, você vai lá e compra. Certo. Tá? E a CODEB utilizava-se... É a mesma coisa pela Lei 866, é uma empresa de economia mista. E se for um valor até 180 mil, aí você pode ser carta convite, porque é mais rápido, são 5 dias. Se for um valor acima desse ali, tomada de preço, aí são 15 dias de licitação. Bom, se for um valor que ultrapassa esse valor exigido pela tomada de preço, aí você tem que fazer a licitação, que é 30 dias. E se for alguma obra, né, que você licita ela a nível internacional, aí são 60 dias. Tu está entendendo? Esse é a orientação da Lei 866. Né? É porque o Ministério, escuta, existe a lei. Isso tem que se fazer de acordo com o que diz a lei. Ninguém pode estar acima da lei. Tu está entendendo? Então tem muitas coisas que se discute, porque sempre tem um parecer, né, da Procuradoria dizendo, a lei, isso aqui está ok. Né? Ninguém erra por querer. Né? Tu sabe que às vezes não queres fazer uma obra, bota 3 advogados juntos para discutir sobre a lei. Cada um vai ter uma opinião. É uma opinião. É uma coisa tão confusa que eu não entendo, cara. Tu está me entendendo o que é? Eu até tenho brincado. Não quer fazer a obra, vamos pegar o parecer, 3 advogados. Um dia assim, outro dia assim. Tá entendendo? E não terminava. Não, porque é o seguinte, todos esses advogados, eu vejo a preocupação deles. Eles querem fazer a coisa que não haja esbarro. Mas muitas vezes a lei, ela é dúbia, pô. Tu está me entendendo, né? Bom, essa é a CODEB. Agora, aí eles entraram, veja bem, isso aqui foi na época do governo Paulo Êncio. Entraram aqui. Aqui diz assim, como é que é isso aqui? A União da Fazenda Nacional, Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque. Por quê? Ele não pagou mais o refins. Não tem mais funcionário, né? Mas paga o negócio. Mas tem o refins para pagar. Inclusive agora tem um agora que ela pode se encaixar de dentro, veio a calhar, cara. Esse refis que agora estão tirando 90 e poucos % das multas e do juro, veio a calhar, é uma pouca coisa que se deve ali. Governo federal. Tá entendendo? Então eu repito, eu deixei dinheiro em caixa, né? E pagando o refis. Estava tudo ok, a CODEB.
o Polo, que não deu continuidade, que incorporou, recebeu esse dinheiro. Tem muita gente, Drey, que na CODEB está devendo, mas já tem o recibo que pagou para a prefeitura. Mas onde é que está esse dinheiro? Era dinheiro da CODEB. Mas, por outro lado, o dinheiro é da prefeitura, mas tinha que fazer uma assembleia, e assim, fazer uma retirada do lucro do Taitã. Podia, do Taitã, porque é da prefeitura. E aí eles vieram com a coisa querendo dizer que a prefeitura não tinha coisa. Então entraram numa ação aqui. Isso o juiz federal daqui. Já faz, desde a época do Paulo Essa. Ele disse assim, ó, veja, no final do despacho, aqui diz assim, ó, os créditos tributários apurados contra a autarquia, fundação pública, né, empresa pública de sociedade de economia mista, são de responsabilidade subsidiária do Estado criador da entidade. Né? Exatamente. Quando esta não dispõe de bens suficientes à satisfação do débito, mormente extinto lei que assegure a assunção das dívidas por parte do Estado criador. Aí diz, inteligências dos artigos 128 e 129 da CTN. Pô, é mais claro, decisão do juiz, que é isso aqui? Porque a empresa de economia mista, no caso da CODEB, 99,9% é da prefeitura. Então, é mesmo que você fosse sócio, né, você teria essa responsabilidade. Posso fazer um intervalo comercial? Você deixa? Eu deixo. Então tá, então vou fazer um intervalo comercial. Hoje é um programa especial aqui com o Ciro Rosa, primeira vez na história que ele vem aqui nesse programa, eu não poderia deixar de oferecer mais um. Também, isso é verdade. Mas nós vamos ao intervalo, depois do intervalo a gente volta. Muito bem, de volta. Esse é o último bloco aqui do programa de Dirley Silva, conversando com esse prefeito Ciro Rosa. Para a gente encerrar o assunto CODEB e entrar para o teu futuro político aí, porque ano que vem tem eleição, ainda quero saber se Ciro Rosa, eu penso que o nosso telespectador também, se ainda você deseja um dia voltar a governar Brusque. Mas antes disso, recentemente saiu uma condenação tua, Ciro, do Dagomar Carneiro e de um dos diretores do AME, aquele instituto que a CODEB fez uma parceria para contratar pessoas para fazer o trabalho da CODEB, aquilo que você citou há pouco. O vice-prefeito Ari chegou a mencionar que grande parte dessa dívida da CODEB tem a ver com o trabalhista. Nem sabe o que ele está dizendo, cara. Claro, tem o que nós temos ali é um refis que realmente é trabalhista. Não que a CODEB, da parte do empregador, do empregado, está tudo em dia. Tinha do empregador, porque a prefeitura tinha que repassar ali os recursos. Mas aquilo que eu te falei do início, tu te lembra que quando nós começamos em 2001, nós fazíamos contrato com a cooperativa, que tinha uma despesa menor para contratação de mão de obra. Certo. Correto? E essas mão de obra eram aquilo que a CODEB, ela não tem um quadro de pessoal próprio. O que eles fizeram, vamos dizer, é isso que eles têm que rever. Por exemplo, eles fizeram ali, um liquidante não existe, cara. Primeiro ele tem que ter, primeiro, nunca fizeram assembleia para encerrar a CODEB, nada. Ele tem que nomear um presidente, um diretor técnico e um contábil. Se quiser liquidar, mas só a diretoria que faz a assembleia e parte para a liquidação, ok? Só que tudo que tem que pagar é responsável da prefeitura. Está aqui as leis, decisão, tudo. Tanto o próprio tribunal, tem uma tribunal de contas ali, né, onde diz assim, parabenizando também pelo custo da obra, que eles levantamento fizeram, não custou menos de 50%. Você está me dizendo como é que é? Agora, é claro que quando acabou o negócio das cooperativas, que também houve uma decisão que não podia. Então, você pode contratar com outras empresas. Apareceu, então, esse Instituto AMEA, que de uma lei feita pelo Fernando Henrique Cardoso, você pode pegar a lei das OCIPs, que eles cobravam 5 ou 10% de administração, certo? Eu não me lembro mais se é 5 ou 10, certo? O AMEA.
A empresa. A empresa. Que contrata. E que não tinha vínculo empregatício. Certo. Que era a lei que amparava. É aquilo que eu falei no início. Então, nós pagávamos, tinha uma tabela para pagar os funcionários, certo, que era nossa, sobre aquele valor, ia 5 ou 10% a mais, que era da AME, e eles não tinham esse direito, que era a lei das OCIPs. Certo. E isso ficou. E como é que apareceu essa OCIP? Eu nem sabia. Tinha o padre Onildo Clã, né, da Mitra, da Igreja Católica, que incorporou aqui no estado, fundou essa... O AMEA. O AMEA, certo? E era o menor custo do que uma empresa, porque a empresa você tem que pagar, né, 20% na condição de empregador, né? Certo. Mas o lucro que tu tem que ter, mais imposto de renda, mas não sei o quê. Então o salário, às vezes, você paga para uma empresa ali, depois você pode pegar logo que depois o Paulo Essel entrou e fez com a ministra, vai ver qual é o preço que ele pagava a ministra e o preço que nós pagávamos para a AMEA. Você vê a diferença monstruosa, cara. E para ele não aconteceu nada, porque ele pegou a empresa, pagou outro, tá entendendo? Uhum. Então, houve uma decisão depois que a AMEA tinha essa responsabilidade de repassar o trabalhista. Que eles não repassaram. Sim, porque foi decidido quase no final da coisa. Mas mesmo assim eles tinham crédito a receber. Parece que o padre Clã, o padre Onildo Clã, pegou e ele pagou parte e eles tinham crédito a receber. Eu me lembro que quando chegou no mês de outubro, eu demiti todos e estava ajustando tudo certinho. Aí veio aquela enchente, lembra? Sim. Pô, eu sei gente ali para trabalhar no poder, 2008. Né? 2008, no final. Porque em outubro já demiti. Né? Eu não fiz que nem o governo passado, o Boga não demitiu ninguém, certo? Deixou para o doutor Jonas de hoje. Sim, porque isso é tudo despesa, isso aí tem que tudo ser elencado. Quem que deixou essa despesa? Foi ele, não é? Mesmo que o Jonas tinha feito. Então eu fiz tudo a coisa certinha. Então, eu não vi a decisão que me informaram foi o seguinte, que porque eu não abri uma ação contra... O AMEA. Mas não tinha nada contra a ação. É uma multa que me deram, certo? Essa é a conta, mas eu não vi, mas já questão de recorrer, tá entendendo? Porque é o seguinte, a CODEB, né, buscou a fonte onde tinha um menor custo, que era o OCIP. É essa lei do Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. Tá entendendo? Depois que mudou, que passou a ter as questões, vou dizer, as obrigações trabalhistas, deixou de ser viável. Você pode pegar, entendeu? Qualquer empresa. Mas a CODEB, né, ela faz aquele teste seletivo, entende? Então, tu vê, essa URB dá 400 e poucos funcionários. Você dá para fazer manutenção, jardinagem, entende? E você presta o serviço para a prefeitura. Tu não visa lucro. Você está me entendendo? E a obrigação, quer dizer, do prefeito é fazer um bom trabalho. E faz um bom trabalho aquele que está atento com tudo aquilo que está relacionado com a cidade, desde da limpeza da cidade, né? Dos espaços escolares, do acesso à saúde, tudo isso aí. Então, é uma preocupação constante do administrador público, certo? E, para isso, você tem que se cercar de pessoas que possam, na prática, corresponder. Então, o que eu não admito, quer dizer, é vir fazer essa conversa da CODEB, uma firma que sempre contribuiu, a prefeitura deu dinheiro para a CODEB, certo? A CODEB sempre andou com as próprias pernas, correto? Em função das obras que faziam, do menor custo. Se todos os meus governos, vejam a arrecadação do Paulo Essel, as obras que fez e o que nós fizemos aí, pegaram, você vê aqui, ó, essa tal de catedral, né? Esse parque não tem uma obra concluída, eles vão ter que devolver tudo. Agora me falaram que encerraram um contrato lá de Nova Brasília, que eu ia resolver em 15 dias. Pois aí, né, vieram, quanto tempo? Vou ter que ir na caixa, fui na caixa, resolvi. Quando era para começar, veio, né, que vai fazer a empresa não vai deixar e tal, tudo bem? E ia fazer, e acabou não fazendo. E agora me falaram que romperam o contrato. Agora, se romper o contrato só com aquela rua da Nova Brasília, está errado, tem que romper com tudo, porque eles ganharam todas essas obras do parque e não tem nenhuma concluída e não vão concluir. Tem um monte de dinheiro parado ali. Do teu ponto de vista, proporcionalmente,
proporcionalmente. Quem está fazendo um pior governo ou quem fez? O Paulo Êcio no tempo que ficou ou o doutor Jonas Juari em 8 meses? O Paulo Êcio é muito dinheiro. Ele veio muito dinheiro do governo federal, coisa que nós não tivemos no governo Lula, foi a põe água, né? Mas mesmo assim nós fizemos obra. O que faltou para o Paulo é conhecimento da administração pública. Mas você acha que ele fez um bom governo? Eu acho que ele não fez um bom governo, exatamente porque é o seguinte, ele teve um determinado momento, ele se preocupou, que nem fez o governo federal, se perpetuar no poder. Certo. Essa era a prática do PT a nível nacional e que ele copiou aqui. Então, hoje o Brasil está falido. Você vê, todos esses ajustes têm que ser tomados. Quem criou isso? Foi o PT para se perpetuar no poder, correto? No município é a mesma coisa. Eu deixava o governo com 1.920 funcionários. Você sabe que eles criticavam que eu tinha muitos funcionários, mas era inclusive com esses funcionários que faziam parte da limpeza da CODEB, que estava incluso, certo? Hoje, quando eu tive a oportunidade de entrar na prefeitura, até janeiro, fevereiro, estava 3.462. Não sei me falar que agora tem 3.700. Isso é CODEB. Então, esse acréscimo, e tudo com estabilidade, que foi tudo feito concurso, foi o governo do PT. Por exemplo, nós tínhamos assim, 5, 6 engenheiros, todos os projetos das nossas escolas, ruas, obras mais complexas, né, desde de pontes, estaiada, pavilhão de eventos, casas populares, tudo feito pelo... Nós nunca contratamos um projeto, né? Agora, do governo Paulo Êcio, tem lá 18, 20 engenheiros lá dentro do quadro. Todos os projetos eram feitos fora. Eu não sei dizer, tem até uma que eu achei ali, que tem um tal de Arthur, que comandava ali, e que ia, parece a noiva dele, era arquiteta, e ela ganhava a licitação para fazer os projetos. Sim. Você está entendendo? Eles foram, né, essas oficinas, toda a prefeitura fazia manutenção dos veículos, só que salvo o motor, contrato com uma aqui, com outra lá, era nota, tem tanta coisa, tanto desmando ali dentro, que eu acho que foi um governo ruim no sentido, né, de faltar a ele a experiência, porque se fosse um cara com experiência administrativa, ele tinha feito um grande governo. Mas o pessoal teve saudade e a penima dele aqui, ó, veja bem, como é que pode ser um cara raivoso, cara? Você tem que ser o seguinte, ó, a política, ela pode abrir uma ferida, mas tem que cicatrizar, cara, certo? Isso é um troço normal. Essa mudança que aconteceu ali, a saída do Paulo, a entrada do Prudêncio, que assumiu porque era presidente da Câmara, interinamente depois o Boca, você acha que foi prejudicial para Brusque? No final, foi todo esse governo transitório, esses últimos 4 anos, foi uma desgraça, uma lástima. Né? Por quê? Sai o Paulo, entra o Prudêncio. Logo, depois de alguns meses, já tem a conspiração. Sim. Tá entendendo? O Boca. Então virou o samba do crioulo doido. Né? Então, o que acontece? Não se tinha mais a preocupação com a administração em si, a preocupação que se tinha de permanecer no poder, de como fazer para ficar, entende? E, infelizmente, foram 4 anos que o Brasil vinha atravessando também já uma crise, e que foi muito ruim. Foi perdido para o Brasil. Foi perdido, né? E que agora a gente esperava que a coisa se assentasse novamente. Então... Mas Ciro, você... O doutor Jonas Juari tem dito, e você acompanhou o início, que eles pegaram uma prefeitura em frangalhos, com uma situação difícil. Você mesmo admitiu agora há pouco que, por exemplo, o Boca poderia ter demitido pessoas, não demitiu, deixou para ter o ônus do atual governo. Exatamente. Porque tem que, no relatório, não importa. O Jonas vai te pagar? Vai. Mas só que o povo tem que saber que está pagando coisa do outro. Sim. E eu vi outro dia ali, que alguém falou da prefeitura que ficou devendo isso aqui, o Boca já veio, entendeu? Deixa de entender. Está entendendo? Olha... Mas você acha que deixou? Tem coisas pagas ali, ó, que ali tem a questão financeira, né? Vinha lá, não vou dizer qual é a secretaria, o cara mostrou para mim. Tá aqui, mas o Paulo aí o cara tinha que assinar. Mas o Paulo Êcio também reclamou de você, quando era prefeito, que você deixou coisa para ele pagar. Não, mas você está lá no relatório. Eu deixei coisa para pagar, mas deixei fonte para receber. O governo Paulo Êcio, quando assumiu, você sabe disso, criticaram muito. Não, mas acontece o seguinte aqui, ó, o governo Paulo Êcio,
né, mobilizou, me lembro que ele fez um monte de coisa, abriu trocentos processos contra mim, coisas infundadas, fez da fé, porque é um desmonte. Veja bem aqui, ó, é o que o PT faz, e o que eu tenho dito, eu fui processado, porque disse que o PT, mas ganhei agora essa decisão, que ele não era um partido organizado, era uma organização que adotou um partido. Você foi processado e ganhou? Agora ganhei. Uhum. Aí foi outro. Você perdeu alguma já? Do Paulo? Quê? Não. Não, porque a conversa que tem é que tem vários processos contra você. Sim. E você contra o governo do PT. Não. Do PT, do governo do PT, eu só abri. Entende? O PT abriu contra mim. Eu não abri mas nenhum. você perdeu algum processo? Contra o governo do PT? Desses que abriram contra você perdeu algum, não? Não, teve uns que perdi primeiro, recuo, segunda foi, entendeu? Agora o negócio é o seguinte, cara, é muito difícil, tá entendendo? Eu me lembro que eles adotaram a prática, né? Quem fez com perfeição isso aí, né, foi o Stalin, né? O Stalin botou em prática, foi matando todo mundo. É aquele negócio, se você falou mal, fora. Eu tenho que apagar o passado, daqui para frente, né? E esse é o programa do PT. Você vê que ele veio ali, tirou o relógio da ponta, para que eu quero fazer isso? Aí ele parou a Beira-Rio, por quê? Porque ele podia fazer Mas o relógio estava parado, Ciro. O relógio não funcionava mais. Negativo. O relógio? Escuta aqui, é aí que é tal negócio, aí que vocês não sabem. Quando passou isso, o cara ali, do posto, tiraram a bateria, pô. Tiraram a bateria do relógio? Ficar tirando a bateria. Vai dizer que mentira, não tem nada no relógio, cara. Porque o relógio tem uma bateria que fica ali embaixo. Eu vou fazer um outro programa contigo. Já estás convidado aqui para a gente falar. Olha aqui, ó. Vai ter que falar que aquela história daquela escada rolante, que até hoje ninguém sabe que fim deu aquela escada rolante. Não, tá jogada ali, pô. Isso aí era para ter tomado a posição. Eu falei, agora, serve aqui porque era zero, aquilo é patrimônio público, existe um projeto. Veja bem como é que é gozada a nossa cidade. A cidade pertence ao povo. E a gente luta, traça todo o projeto. Você sabe que quando eu tirei a prefeitura do centro da cidade, houve um monte de crítica. Sim. Porque ali era muito grande, porque eu sabia que a cidade quer ser hoje, você vê o movimento, tem tudo aquilo lá. Fiz o fórum numa parceria com o judiciário e exigi que fosse daquele tamanho. Pô, mas para que esse tamanho? Não, porque eu quero botar os cartórios, que aqui vai ser o centro administrativo. Pô, quando o Danilo estava terminando o mandato, já teve que tirar os cartórios, né? Sim. Tu vê que ficou pequeno, né? Mas aquele prédio foi feito com uma estrutura, você pode olhar lá, para subir mais 3 andares. O prédio da Câmara que foi feito ali agora, tem mais 3 andares. Aí já fala em dar para o Ministério Público. Que é isso, velho? Você vê se eu estou fora? O prédio da Bita eu fui comprar, ninguém teria comprado. Quando eu fiz o centro administrativo, eu já sabia que a Bita um dia ia sair daí. E aquilo era indispensável para o poder público, para fazer o centro administrativo. Ora, eu era deputado, estava à venda esse prédio. Estava à venda para quitar uma operação no Unibanco. Aí eu fui candidato. E aí eu liguei para a Bita e disse, não, nós queremos quitar essa 63 e tal, né? Quitar essa 63 e estamos vendendo. Aí entrou um supermercado, não vou dizer o nome, querendo comprar. E eu vi que a coisa estava bem avançada, eu liguei, eu digo, olha, aqui é o Ciro Rosa, tal, esse terreno. Aí eu contei a história aqui lá atrás, quando foi que esse terreno é indispensável que pertencesse ao poder público. Mas que eu seria candidato a prefeito e que eu queria dizer a eles, né, que quem tem interesse é o poder público, se eu for prefeito, eu vou desapropriar. Entendeu? E eles não compraram, mas aí o cara foi legal comigo e disse, não, nem que ele ia, mas aí não é lugar e tal. Terminou a eleição, ganhei as eleições, dia 6 ou 7 de outubro, estava na Bita, quitou a operação, tá fora. Falei com o doutor Jorge Molas, falei com o doutor Roberto, que foi presidente do Unibanco. Dos 5.800 ele baixou para 2.300. Entende? E aí nós pagamos e quitamos e aquilo. Aí qual era o projeto? Você viu o projeto lá, cara? 3 andares de garagem no subsolo.
Quem ia fazer? A iniciativa privada. Está lá o cálculo estrutural, tudo pronto. Fiz a escavação de tudo, pegamos aquele último ano de chuva, não foi dada a ordem de serviço, porque a iniciativa privada quer fazer o subsolo. Ela fazia os 3.500 vagas, saía dessa garagem por baixo da rua, você é um túnel que saía dentro da Câmara de Vereadores, você pegava a escada rolante. Ah, por isso a escada rolante. Sim. Você ia por dentro da Câmara, pegava a escada rolante ali, que era 2 lances, e a direita para a prefeitura e a esquerda para fora. Certo? Para facilitar uma pessoa idosa, entende? E assim é em qualquer parte da escada rolante. Agora, finalmente, eu sei o porquê da necessidade da escada rolante, porque até hoje nunca tinha alguém dito... Pô, mas tinha um projeto, mas tinha lá um projeto, todo mundo viu, cara. Era tudo, escuta aqui, ó, esse projeto que eu fiz das Beira-Rio e do Centro Administrativo foi de 89 a 92, cara. Você está entendendo? Aí não fizeram o prédio da Câmara. Certo? E aí quando voltei em 2000, eu fui fazer o prédio da Câmara, procurar o projeto, não achei mais um projeto, tive que fazer um outro. Havia um projeto também para colocar o Poder Legislativo junto com os outros poderes. Sim, tudo era o quê? Claro, para facilitar. Sim. Você vai assim, ó, você vai a São Paulo, você vai casar, aí a sua noiva vai na rua das noivas. Tem uma Rua das Noivas. E ali tu encontra trocentos vestidos. E assim é no mundo inteiro. Material pesado, lustre e tal, e o centro administrativo. Então hoje você vai, aqueles que dependem de transporte coletivo, você pega o ônibus e vai até a prefeitura. Depois você tem que ir de pé nos outros lugares, porque o cartório fica aqui, outro fica lá, outro fica não sei o quê. Então o que eu quero dizer, a verdade é o seguinte, Brusque, ela continua, certo? E quem manda na cidade, quem construiu a cidade foi o próprio povo, isso é óbvio, né? Agora, é preciso que a gente possa fazer, especialmente quando você está no exercício da função, que é tanto o prefeito e o vice, quer dizer, eles que são os responsáveis. Não existe grupo gestor. Existe, sim, a tua responsabilidade de fazer uma estrutura através da secretaria. Se você montar ela mal, claro, a responsabilidade é tua, né? Então, mas esse negócio de dizer, não, mas isso é o grupo gestor, que é isso? Mas o prefeito, quem manda sou eu. Ou você manda ou não manda, né? Porque você se comprometeu com a sociedade, correto? Então, aí você falou em pretensão política, né? Então, veja bem. Um minutinho para ti, para dizer se tu é candidato ou não. Olha, a pretensão política... Você pode vir outro programa aqui. O que eu sinto é o seguinte, a pior coisa que existe é a mentira. Então, os caras que me conhecem sabem. Não existe, não gosto de fofoca e detesto mentira, certo? Porque se você faz o erro, é até passível, você conserta, cara. Então não tenha medo de errar. Se você, ao fazer, errou, conserta. É fácil. Agora, mentir, já entra para um outro campo, né? Da safadeza, né? De um monte de coisa. E eu percebo de lei, tá entendendo? Se eu vou ser candidato. Sim. Olha, eu pertenço a essa comunidade, né? Não fui candidato, né, para deputado, outro que passou, porque na época o PSD, né, sentou no colo do PT, tá? Isso não existe, tá entendendo? Jamais eu vou fazer um programa contigo só com o PT. Pode fazer. Eu e você falando de PT. Que eu vou te contar a história toda então, deles. Tá bom. Tudo isso aí eu sabia. E aí é o seguinte, então o que eu percebo de lei, né, é que nós temos que acertar. Não é porque você errou que acabou o mundo. Não, o erro você procurar consertar. Mas eu percebo de lei que o povo está com sede da verdade. Eu ando na rua, cara. E não é só o brusquense, não, é o povo brasileiro. Vim agora, né, do Mato Grosso, e que todo mundo está querendo que o Brasil se acerte, que ajuste, está entendendo? Que acaba esses desmandos com que foram esses anos do PT, que se agravou de uma forma tão acentuada e que quebrou o país. Aonde eles estiverem, eles quebraram tudo. Não existe município que está bem onde passou o PT. Então, porque era uma prática feita em Brusque, é a mesma, que era uma réplica daquilo que era feito do governo federal. Então, o que eu percebo é que o povo quer acertar. O povo é patriota, nós queremos um Brasil forte. E ele está com sede da verdade. Nós temos que ser verdadeiros, deixar de ser hipócrita, levar o conhecimento do povo. Porque é o seguinte, quando tu te afasta do povo, como alguns
chefe do executivo faz, se afaste dos problemas. Né? E ninguém ama o que não conhece. Pô, você tem que... Não quer dizer que tudo você tem a solução, mas você vai se esforçar na busca da solução. Agora, se você não conhece o problema, como é que você vai buscar a solução? Correto? Então, eu, como brusquense, não precisa necessariamente eu ser candidato, mas nós temos que ter, sim, uma estrutura partidária, né, fiel, de acordo com os princípios da ideologia dos partidos, né, para acabar com essa história. Se não botar esse, eu saio, se não botar quem tem, e pensar na cidade, no estado e no país, eu tenho certeza que o povo brasileiro, né, que construiu essa nação, embora todos esses desmandos, e pela boa vontade com que está o povo brasileiro hoje de acertar, nós logo haveremos de superar essas dificuldades, dar uma resposta na prática, e o Brasil voltar a pontuar, né, dentro das melhores nações deste país. E tudo passou pela decisão política dele, e necessariamente passará por ela. Então não adianta a gente criticar, entende? Nós podemos pontualmente discutir determinadas coisas, mas dizer assim, não quero mais saber de política, não é isso. Porque se os bons não querem saber de política, né, vão ocupar esse espaço os que são os piores. E nós vamos ser, né, mandados pelos piores. Então é preciso que os melhores ocupem esse espaço, né, fundamentado na verdade, no conhecimento, e aí eu tenho certeza que o Brasil será outro. E sinto que o povo hoje está com a sede da verdade, ele quer acertar. Conversei aqui com o ex-prefeito Ciro Rosa. Esse programa foi um programa especial. Espero que o Ciro venha numa outra oportunidade aqui para a gente continuar falando de uma coisa que eu sei que ele gosta de conversar, que é sobre administrar e sobre política. Exatamente. Daí quando eu falo, eu me lembro quando eu entrei em janeiro, aquela obra que estou fazendo no Centro Alto já era para estar pronta. Aqui na Bucão Viana, ali, eu comecei a destrechar a parte documental, tudo, certo? Aí quando fui chegar, me chamaram, não, deixa que aquilo nós queremos tocar. Eu tive que tirar o time, está lá e não está pronto. Aí você vai lá em Dom Joaquim, viu os preços, realinhei todos os projetos, que fizeram tudo que não estava correto. Quando eu vi, já tinha sido licitada aquela obra, eu disse negativo, se a CODEP vai pela metade do preço. Está lá 6 milhões de cento, a CODEP vai por 3,5. Por que eu vou pagar 6.800? Isso era a prática do PT, pô. Você está me entendendo o que é? Então a CODEP não precisa de dinheiro, é os contatos da prefeitura, cara. Você está me entendendo? Obrigado, senhor. Amigo assinante, um grande abraço e até o próximo programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva, com mais um assunto de interesse da nossa comunidade.